Bom, nosso vídeo sobre as cenas de telefone foi interrompido porque a bateria da câmera acabou. Mas então aqui ele fica sendo a parte 1 e aqui a parte 2 a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou, tá? A gente estava vendo esse corte de cena aqui, se tinha ficado bom. Então vamos ver isso de novo, Ctrl R. Stay sociopath Brian Reynolds. Haven't seen him. Grudge vibe, annoying as hell. Still annoying you. Well, busy. Bom, essa frase aqui, não faço ideia, ela vai ser problemática. Porque ela tá com tanto o texto quanto o tempo em vermelho, o que significa, a partir da versão 4.4, se não me engano, que não é que o tempo de leitura dela esteja pequeno não, é que ela tá com menos de 1 segundo, tá? Isso é ainda mais errado do que o vermelho normal. Então essa aqui é uma legenda curta demais, não é a velocidade de leitura que está muito rápida, é um negócio diferente quando estão os dois em vermelho. Então ela vai ser problemática, mas antes disso eu vou consertar o corte de cena que vai dela para a próxima, tá? Ctrl R para ver. Tá? Eu quero que esse corte fique certo. Ah, já tava, que coisa. Não tava não, eu mudei um frame. No que eu mudei um frame, essa legenda já consertou aquele problema do 1 segundo, tá? Deixa eu ver como é que é a entrada dela, se eu preciso mudar mais alguma coisa ou se eu posso deixar assim. Ficou ótimo. Mas esse corte eu preciso consertar. Ctrl Shift, seta. Tá, pronto. Agora, olha só, é o seguinte, essa daqui ficou vermelha nesse meio tempo, né? Porque eu consertei a entrada dela e a saída com os cortes de cena. Mas vai ficar, tá bom? Depois, mais tarde, quando eu estiver fazendo a revisão final, talvez eu até tire uma palavra daí ou mude o texto para perder esse vermelho. Mas eu não vou mudar o tempo para tirar o vermelho não, porque o tempo está sendo guiado pelos cortes de cena, isso é mais importante do que a velocidade de leitura, pelo menos na minha cabeça. E pelo menos para uma coisa pouco errada, assim, tá? Porque você não está conseguindo ler aí na tela, mas olha só, essa legenda está com 55 caracteres. E aqui, entre parênteses, está escrito 51, que significa que 51 caracteres caberia direitinho nesse tempo. Então eu tenho só 4 frames a mais, 4 caracteres a mais nesse tempo, tá? De 51 para 55. Eu acho que 4 caracteres é pouco. Então quando a velocidade de leitura tá ruim, mas tá pouco ruim assim, eu não sinto necessidade de mudar perdendo o corte de cena, tá? Eu acho que o corte de cena é mais importante. Essa é a minha opinião. Então vamos continuar. A próxima legenda tá em itálico porque era o outro cara que estava falando ainda. Aí essa daqui aconteceu uma coisa esquisita. Essa começou em itálico e essa é a mesma frase que está continuando e está sem itálico. Por quê? Ele começou a cena ao telefone e no meio da frase o vídeo veio para ele. Só que isso não coincidiu com o ponto onde eu cortei a frase. Vamos ver de novo. Eu posso tentar mudar isso, porque o momento em que ele volta para a cena é só o final dessa frase. Vamos tentar escutar. O problema é que volta no meio de uma palavra, tá legal? Então eu ia tentar cortar esse ficam de olho, né? Que é o final da frase, para ser só essa parte aqui na legenda que tá sem itálico, mas não ia dar certo porque o nome dele ia ficar na anterior com o itálico e não tá, ou seja, isso aqui vai ficar desencontrado de qualquer jeito. Eu vou fazer um undo aqui porque eu separei em duas para exemplificar, mas eu quero desfazer isso porque eu não gostei, tá? Então Ctrl Z, undo. Gente, tem dias que não dá, tá bom? Tem horas que você tenta fazer todos os cortes de cena perfeitos, mas tem cenas que não foram feitas para isso, que não vai funcionar de jeito nenhum. Não pensei o suficiente sobre essa para ver se
teria alguma outra solução que eu não tô pensando, mas tem dias que não dá mesmo, tá? Então essa vai ficar assim. Um pedaço da frase vai ficar sem itálico, apesar de ele começar a cena precisando de itálico, porque ele não estava aparecendo. E vai ficar assim, porque foi o que deu pra arranjar. So, in between levels of Mario Kart, when little baby Gilbert, maybe keep an eye on? Yeah, got it. Já esse corte de cena eu consigo acertar. Ctrl Shift seta pra cima. Ó, passou. Voltei um. Yeah, got it. Pronto. Que pena, né? Às vezes é assim, a gente não consegue fazer todas. F9, a próxima cena de telefone tá na legenda 278. Tá vendo? Esse filme tem um monte, por isso que eu achei legal pra dar o exemplo. Vamos ver que cena é essa. Ctrl R. Well, you think you're pretty clever, don't you? Is this Damon? Why don't I have your number saved? Well, you are in your door. Bom, um corte de cena aqui, né? Mudou de um pro outro, então já não preciso nem mais descrever. Que engraçado, os dois estão descendo uma escada, eu não tinha reparado isso. Continuando. Well, you are in your dorm room and your powder lookout friend wasn't in here. It's creepy. Não, vamos consertar essa passagem aqui. Ó, foi. It's creepy to know where this dorm room is. Let me guess. You three idiots. De novo. Já fiz tantas dessas de acertar o tempo de entrada com o corte de cena que não tô mais nem descrevendo o que eu tô fazendo, tá, gente? Mas é sempre Ctrl Shift seta pra cima até ou pra baixo, né? Conforme esteja mais cedo ou mais tarde do que deveria. E depois voltar um pra ficar certinho no frame que entra. Agora, aqui aconteceu uma coisa um pouco diferente. Deixa eu ver essa passagem de novo. Então, a segunda pessoa dessa cena falou mais alguma coisa antes de mudar a legenda que tá mudando junto com a cena. Então, antes da passagem de cena, ele ainda falou um negócio que eu poderia ter colocado aqui como diálogo, sendo que o dele estaria em itálico, tá? Ia ficar certo, porque a fala dele ia começar em itálico, como parte de um diálogo nessa legenda, e aqui na seguinte ele iria continuar a fala dele sem itálico, porque agora ele tá na cena. Mas eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer porque a fala do outro cara é muito comprida, tá? Tem 44 caracteres. Eu não ia conseguir juntar essas duas linhas em uma, porque meu máximo aqui é 31 ou 32, não me lembro. Ia ficar feio, já tá verde bem clarinho aqui, eu não consigo encaixar mais um monte de caracteres, então vai ficar assim mesmo. It's creepy to know where this dorm room is. Let me guess. You three idiots figured that Kai merges in Joe benefits you and Liv. Now, I'm not sure exactly how Luke fits into it yet, but I'll use my imagination. Aqui tem mais um corte. Tava certinho por coincidência. But I'll use my imagination. I'm trying to keep my girlfriend alive. Sound familiar? Beleza, essa cena acabou. E a próxima é no 501, só tem mais duas. Vamos ver. Hey, where are you? I can't hear you. Mas um corte. Tava bom? Where are you? What? Reception's horrible. Hey! Ó, aqui essa vermelha é ela falando em off e essa verde é ele falando sem os itálicos, mas o vídeo é o mesmo, tá? Então, como essa tá vermelha e as duas estão na posição certa, eu vou tirar um frame dessa para aquela, só para ela não ficar mais vermelha. Vamos ver como é que ficou. Ó, ficou legal, tá? Eu pude pegar uns frames emprestados de uma para outra e a sincronia continuou boa. Ao fazer isso, se a sincronia tivesse ficado ruim, eu simplesmente juntaria essas duas num diálogo, tá? Funcionava também. Eu faria assim, F4 aqui na primeira, mesma pessoa? Não. Aí ele vai botar, ok, vai botar os travessões. Tá legal? Eu poderia ter dado essa solução se não tivesse ficado legal do outro jeito. Mas como ficou, eu não vou fazer isso não. Undo, Ctrl Z. Deixa como tava, em duas mesmo, que eu gosto mais.
Bom, aí a ligação caiu, acabou o telefonema, né? F9, a próxima e última é no 540. You mean home? Just walk through the front door. Let's probably start locking now. I kind of supercharged on the trial. Let's just sell. Só um corte aqui pra ela começar a falar na cena dela. Pronto. Let's just celebrate the fact that we can go home. We really need some happy news right now. Today sucks. I'm listening. So look, I don't know what we were, or what we're supposed to be, but all I know is that today was pretty horrible. I want to see you. I have something right. Essa aqui eu preciso mudar, né? Porque não pode entrar essa coisa em itálico enquanto ela ainda tá aparecendo. Então desce, desce, pronto. I have something I need to tell you. Come over. We'll cook you dinner. We can talk about our crappy days. Só para fazer a saída dessa daqui certinha. O último frame ainda está na cara dele. Ficou vermelho, então eu vou subir o tempo de entrada até voltar a ficar branco. E foram só 3 frames, tá? Isso não vai acabar com a sincronia. We'll cook you dinner. We can talk about our crappy days. Perfeito. Acabou o telefonema. Ctrl F12 para salvar aqui. Então, era isso. Esse era o meu exemplo de Ctrl Shift setas com cortes de cena em cenas de telefone.